portal Guia-me na Expo Evangélica 2019. Estamos agora com o Ministério Atitude, que é o Ministério de Louvor da Igreja Batista Atitude no Rio de Janeiro. E estamos aqui com o pastor Felipe, que é o líder do ministério, e a Manu também, que faz parte do ministério da igreja. É um prazer receber vocês aqui pela primeira vez no Guia-me e pela primeira vez na Expo Evangélica. Também. Prazer estar aqui no Guia-me, que com esse conteúdo tão relevante para o pessoal do Brasil e do mundo, né? E a gente está muito feliz de estar aqui na Expo pela primeira vez, espero que a gente volte. E vocês estão acostumados, né, com esse ambiente de levar a igreja à adoração, né? E vocês têm esse encargo, essa responsabilidade. Como vocês enxergam realmente a responsabilidade de fazer parte de um ministério de adoração, né? E não só de levar música, né? Mas levar as pessoas à presença de Deus, né? Sim, é uma responsabilidade grande, né? Mas eu acredito que quando você tem uma vida no altar, realmente tudo que você faz é consequência, né? Então, eu acho que a gente passa para as pessoas aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, na nossa igreja, no nosso ministério. As pessoas conseguem sentir a presença do Espírito Santo através de nossas vidas, porque a gente realmente tem tentado aí ter uma vida de renúncia para que realmente Jesus possa resplandecer através da nossa vida. E como a Manu mesmo falou, né? Renúncia, que é uma palavra tão importante no Evangelho e que muitas vezes algumas pessoas acabam se esquecendo dela, né? Como você enxerga essa questão? Antes da gente chegar aqui, já respondendo essa pergunta, a gente sempre fica na preocupação, o que a gente vai fazer ali na Expo, né? E a gente conversando, a gente falou, a gente vai fazer o que a gente é, a nossa verdade, o que a gente faz nos nossos cultos, nas nossas agendas. Nós somos um ministério muito de igreja, a gente está muito em congressos, em conferências, eu prego muito e a gente fez hoje aqui um culto, né? Levou o povo para orar, para crer, motivar a fé. E você falando de renúncia, tem uma frase que eu sempre falo, que não existe amor sem serviço, não existe serviço sem compromisso e não existe compromisso sem sacrifício. E o sacrifício, ele inclui a renúncia. O próprio Cristo, que é o nosso maior exemplo, ele falou lá no Getsemane: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, eu renuncio à dor na minha carne para submeter a sua vontade. Eu aproveito para dizer que, às vezes, fazer a vontade de Deus nem sempre é tão conveniente, né? Nem sempre agrada a nossa carne. Na verdade, quase sempre contraria, né? Mas, como a própria Bíblia diz, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, não seja muito levado pela sua vontade, porque a tua vontade pode te levar ao fracasso. Mas submeta à vontade de Deus e creia que tudo que Ele faz é muito bom. Ele realiza propósitos, é o que Ele quer fazer na vida de cada um. Quando a gente entende o propósito, a gente até sofre em alguns momentos, mas lá na frente a gente entende que tudo foi necessário para que algo maior acontecesse. Falando sobre essa fase, né, que o Ministério Atitude saiu um pouco ali do ambiente ali da Igreja Batista Atitude e está indo aí pelo Brasil. Como tem sido essa nova fase para vocês? Bom, foi acontecendo, né? O pastor começou a compor, Nada Temerei, foi acontecendo, as agendas começaram a surgir e agora a gente está crescendo mais, né? Indo para alguns lugares do Brasil. E para a gente é um privilégio, né? Ter sido escolhido aí por Deus para poder levar a mensagem dele através das nossas canções. É um privilégio para a gente poder saber que as pessoas ouvem as nossas canções e realmente sentem a presença do Espírito Santo. É muito, muito legal isso. A Igreja Batista Atitude tem se tornado muito relevante nos últimos tempos, né? Especialmente no momento em que o Brasil vive. Como você acredita que a igreja brasileira tem que se posicionar nessa fase que estamos vivendo, né? De tantas mudanças em tantos aspectos? Eu acho que a igreja brasileira tem que fazer o que a Bíblia diz, né? Então, o que a Bíblia diz? Nós devemos orar pelas autoridades. Então, nós temos que torcer para que o governo atual seja o melhor possível, sem cunho partidário, sem ideologia partidária, crer na Bíblia, apoiar aqueles que estão lá, reivindicar na hora do voto, porque nós somos cidadãos. O próprio Jesus falou assim: dá a Deus que é de Deus, dê a César o que é de César. Então, como cidadão, precisamos cobrar na hora do voto, na hora do veto, seja como for. Mas eu acho que o papel da igreja hoje é orar, se posicionar. Acredito que a gente está vivendo uma fase que Deus está limpando a corrupção do Brasil, que por muitos anos saqueou a nossa nação. E eu não estou falando de partido, eu estou falando de que
de fato, hoje nós estamos vivendo outros ares. Nós não... A atual presidência, tem gente que confunde, tem gente que acha, é porque ele tinha que ser perfeito. Eu não votei em Jesus, né? Jesus é perfeito. Nós votamos em uma pessoa que a gente acredita que tem muito a ver com os princípios da palavra de Deus. Mais uma vez quero reforçar que não é nenhum partido político, nós não seguimos nenhum partido. Então a Igreja Batista Atitude, assim como o Ministério Atitude, a nossa função hoje como igreja, como ministério, é fazer o que a Bíblia diz. Vamos orar, vamos torcer e vamos ser coerentes com a palavra de Deus, né? A gente sabe que tem muitas coisas que tramutam no Congresso Nacional que querem desfavorecer a família e os projetos de Deus. Então o povo tem que estar muito atento ao que tem acontecido no Brasil. Vamos orar pelo Brasil. Manu, agora falando sobre os lançamentos, sobre os trabalhos de vocês, o que tem de novidade, o que a gente ainda pode acompanhar por esse ano? Bom, nós temos aí 3 CDs, né, já lançados. Lançamos há um tempo atrás Jesus é Vencedor e ontem nós lançamos a nossa nova música Derrama Tua Glória, que já está disponível aí na Deezer, Spotify, nas plataformas e no nosso canal do YouTube também. Então quem quiser conferir é só ir lá. Olha, foi um prazer poder falar com vocês, poder conhecer um pouco mais da essência do ministério de vocês. Foi realmente muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço e espero que a gente esteja mais juntos, né? E só reforçando o que a Manu falou do lançamento, você pode ir lá, né, Ministério Atitude, né? E seguir a gente nas redes sociais também, Ministério Atitude Oficial, lá você vai acompanhar os lançamentos e dizer para você, a gente gosta de curiosidade, né? Tem muita coisa boa acontecendo, amigos nossos vão fazer algumas participações com a gente em próximas canções, então, para que você receba essas novidades, que são nada mais nada menos essência daquilo que a gente vive na igreja. Todas as nossas canções são cantadas na igreja. A gente é sucesso na igreja. Lá na igreja todo mundo canta. Então, amigos do meio gospel que já tem uma influência vão estar participando com a gente a partir de algumas músicas. Então, fique acompanhando aí as novidades através do YouTube Ministério Atitude e do Instagram Ministério Atitude Oficial. Obrigado pela entrevista. Eu adorei estar aqui com vocês. Obrigado mesmo.